Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nós podemos ler isso em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Bem-vindo ao nosso grupo de estudos da Palavra de Deus. Não deixe o seu like, compartilhe o link com seus amigos, ative o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes. Hoje, dia 29 do 10 de outubro, é o aniversário da minha querida neta de coração, a Letícia. Dia 1º de novembro será o aniversário do meu querido neto Davi, filho da Raquel. Dia 11 será aniversário da querida Alice, irmã Alice, uma das mensageiras do rei da nossa igreja. E dia 15 será o aniversário do irmão Jocelon, líder da nossa congregação ali na rua Laura de Araújo. Desejamos que Deus abençoe os aniversariantes com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegrias e realizações em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor, queremos aprender e colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é a fé que salva. E o texto bíblico encontra-se em Tiago 2, de 14 a 16. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Há vários anos atrás, um menino estava aprendendo a ver as horas no relógio de ponteiros. O pai, querendo incentivá-lo, o presenteou com um relógio brinquedo. Mas na hora ele não percebeu que o relógio não era de verdade. Quando foi para a cama, naquela noite, ele deu corda no relógio e acertou de acordo com o grande relógio da parede. Então foi deitar e colocou o relógio debaixo do seu travesseiro. De manhã, bem cedo, colocou a mão debaixo do travesseiro, pegou o seu relógio precioso. Olhando para o relógio, a cortina ainda estava fechada, ele viu que o relógio marcava 8 horas. Saltou da cama, correu para o quarto dos seus pais, gritando, gente, já são 8 horas, nós vamos chegar atrasados na escola bíblica. Mas o pai e a mãe não ficaram nem um pouco satisfeitos de serem acordados às 5 da manhã. Mandaram-no de volta para a cama e ele, entristecido, só então percebeu que o seu relógio não era aquilo que parecia ser, não era um relógio de verdade. Por alguns momentos ele ficou acordado ali na cama pensando naquilo, então ele se levantou, foi pegar uma chave de fenda e desmontou o relógio. Viu que, embora o mostrador fosse bonito,
não tinha nenhuma daquelas pecinhas pequenas que tem um relógio de verdade. Por isso, aquele relógio não podia trabalhar. E quando eles foram para a igreja, naquela manhã, o pastor falou sobre a passagem que diz, essa passagem que nós acabamos de ler, que a fé sem obras é morta. E o pai perguntou a ele: você compreendeu o que o pastor disse, meu filho? Ele respondeu: sim, papai. Ele falou sobre o meu relógio. Pai, sobre o seu relógio? Como assim? Sim, papai, disse o menino, né? O pastor falou que a fé sem obras é morta, igual o meu relógio brinquedo. Ele é um relógio morto, ele não trabalha. Os três assuntos, fé, obras e salvação, estão bem relacionados. Nessa passagem bíblica, Tiago escreve sobre a relação entre fé e obras e ensina seus leitores a como avaliar de que tipo é a fé viva e salvadora em oposição à fé morta e falsa. Ele nos convida a refletir a respeito da verdadeira fé, que é aperfeiçoada pelas boas obras e que está relacionada à salvação. Com isso, teremos condições de enxergar melhor o caminho que nos conduz à vida eterna. Para Tiago, a grande prova de que uma fé é falsa, é se ela não resulta em uma vida transformada, que é caracterizada pelo compromisso, pela obediência e pela submissão à palavra de Deus. Por isso, ele explica que, da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, nós vamos pensar agora sobre dois tipos de fé: a fé que não salva e a fé que salva. A fé que não salva, ela não pratica piedade ou não exercita o amor. Verso 14 diz: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Quando alguém diz que tem fé, o que ele ou ela tem pode ser muitas vezes a aceitação intelectual. Concorda com o conjunto de ensinos cristãos, de certas verdades, sem confiar em Cristo como seu salvador pessoal. Isso é uma fé incompleta. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas não amam estar na presença do Pai, não se importam com as necessidades da igreja, não ligam para uma vida profunda de oração, não se apegam à palavra de Deus, se dizem cristãs, mas não consagram suas vidas ao Pai. Uma fé que não salva é uma fé meramente intelectual. As pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. Elas têm um discurso muito bonito, mas a sua vida é completamente diferente. Veja o exemplo citado por Tiago no verso 15. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Uma pessoa que não possui roupas próprias nem comida, ela precisa de ajuda. O crente cuja fé está morta, ele não se importa, ele vê essa situação e não faz nada para resolver o problema daquele irmão necessitado, ainda que diga palavras bonitas de encorajamento. Uma fé morta também pode até sentir emoções. No verso 19 do texto que lemos, Tiago nos diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Ele usa o exemplo dos demônios, dizendo que os demônios creem, quer dizer, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, eles tremem, eles sentem o poder de Jesus. Eles crer e temer é saber e sentir emoção, mas isso não é suficiente para uma experiência salvadora. Saber quem é Jesus, chorar por seus pecados é útil, mas não é suficiente para a salvação. Os demônios creem que há um só Deus, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, creem que Jesus é o Filho de Deus, dobram os seus joelhos perante Ele, creem na existência do inferno, mas não creem em Jesus como seu Salvador. Essa é a diferença. Uma fé que não salva é uma fé incompleta. Tiago 2,17 diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Uma fé que não foi aperfeiçoada pelas obras, ela é incompleta, ela está morta. E uma fé morta não salva ninguém. Então, uma fé com piedade que produz morte. Um teólogo e pastor americano chamado James Boyce
diz que não podemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, ignorar as necessidades do nosso próximo. Se nossas vidas permanecem inalteradas, depois de sabermos sobre Jesus Cristo, se nós não aceitamos verdadeiramente as verdades da palavra de Deus, que dizemos que acreditamos, não somos salvos. Agora, qual é uma fé que salva? Qual é a fé que salva? A fé que salva, ela possui conteúdo e emoções puras. Não aquela emoção vazia que acabamos de citar, mas emoções que produzem atitudes. A questão não é a fé, e sim o objeto da fé. Tem gente que tem fé em quê? Não sabe nem dizer, eu tenho fé. Fé em quê? A fé sozinha, fé na fé, não garante salvação. Não é a fé em ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé numa pirâmide, não é a fé num duende, não é a fé numa confissão positiva. É a fé em Deus, crendo que Ele mandou Jesus para ser o nosso Salvador, que inclui ter fé em sua morte sacrificial em nosso lugar, sua ressurreição que nos garante vitória sobre o pecado. Então, tudo que vem de Deus, precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A fé que salva, ela envolve a vontade e a prática. O exemplo do texto nos traz lembranças, né? Nos fala sobre Abraão e Raabe, dois personagens da galeria da fé, que depois é citado na carta aos Hebreus, capítulo 11. Abraão era amigo de Deus e Raabe fazia parte do povo inimigo, o povo de Jericó. Para o Pai, nosso Deus, todos nós somos iguais. E a gente pode até se sentir escandalizado com isso, ele trata todos da mesma forma. Tanto Abraão, amigo de Deus, como Raabe, que pertencia ao povo inimigo do povo de Deus, só puderam ser aceitos e justificados pela fé. Abraão e Raabe são duas figuras populares na história judaica. Abraão era um santo patriarca e fundador de uma nação. E Raabe, em contraponto, era uma mulher estrangeira, pecadora. Ela era uma prostituta. Ela fazia parte da mais baixa escala da vida social. E Abraão estava lá no topo, né, da vida social. Ambos ilustram que fé e obras não estão separados, não estão desconectados. Quando Tiago diz que foram justificados, esse termo justificado no Antigo Testamento está relacionado à aliança, ao concerto de Deus com seu povo. Então, não foi somente pela fé que eles demonstraram a sua confiança em Deus, mas suas atitudes demonstraram que eles confiavam realmente em Deus. A fé que salva, ela é aperfeiçoada pelas boas obras. A fé verdadeira que salva se traduz em boas ações. As boas obras não apenas apontam a existência de uma boa fé, mas também agregam valor e significado a essa fé. As obras não salvam, nós sabemos disso, mas aperfeiçoam a fé e evidenciam a salvação. A fé verdadeira transforma a nossa conduta, bem como também os nossos pensamentos. Quando Paulo fala sobre obras, ele fala em Romanos e Gálatas e também no texto de Efésios, que lemos logo no início, ele está se referindo à tentativa dos seus leitores de obter salvação pela guarda da lei, dos escritos de Moisés. Tiago diz que Abraão foi justificado, declarado justo por Deus pelo que ele fez. Paulo diz que ele foi justificado porque ele creu em Deus. Nós lemos isso em Romanos 4, versos de 1 a 5. Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas estão se complementando. Não concluamos, né, não pensemos que a verdade é a combinação dessas duas declarações. Não, de modo algum, somos justificados pelo que fazemos. A verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as boas obras não nos justificam. A fé nos traz salvação, obediência ativa demonstra que nossa fé é genuína. Obras para Paulo têm significado teológico e legalista de obras da lei. Para Tiago,
tem um significado ético e social, tem um significado de atos de compaixão. Note-se que a questão, então, não é uma oposição entre fé e obras, elas não estão em conflito, mas sim entre fé viva e fé morta. Tiago nunca afirma que as boas obras podem nos salvar. Ele assinala claramente que a fé viva e real se manifestará sem faltar obras, tal como a vida no corpo se manifesta na respiração. A gente não pode dizer que nós estamos vivos se não respiramos, e no bater do coração e em outras condições. A justificação de alguém não é demonstrada através de uma mera profissão de fé ou uma fé solitária. Uma pessoa demonstra que é justa pelas coisas que faz, que é justa no sentido de que foi justificado por Deus pelas coisas que faz. Nenhuma de nossas obras merece uma justificação absoluta diante de Deus. Somente os méritos de Cristo garantem essa justificação. É Cristo que nos justifica diante de Deus, o seu sacrifício. Mas quando aceitamos a Jesus, nós confiamos e aceitamos e ficamos tão felizes pela salvação que recebemos que queremos distribuir, falar isso com outras pessoas, queremos agradecer a Deus, tratando bem, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Só confiando exclusivamente em Cristo podemos ser feitos justos diante de Deus, ou podemos ser justificados diante de Deus. Tiago nos alerta quanto à necessidade de haver uma autenticação da nossa fé por meio das obras. A fé que não leva o carimbo das obras não é autêntica, não serve para nada, é morta. Isso porque, se de fato cremos no Filho, em nós habita o Espírito Santo e o fruto que ele produz em nós pode ser visto pelas pessoas que nos cercam. E o amor é uma das propriedades do fruto do Espírito Santo. É certo que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, como lemos em Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça vocês são salvos, como lemos no início, né? Mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Estou lendo em outra tradução. As obras, contudo, indicam a autenticidade da nossa fé. A fé que salva leva o carimbo das boas obras. Por fim, é fácil perceber que o grande objetivo de Tiago, ao escrever que a fé sem obras é morta, é reprovar todas as formas de desculpas para não praticarmos as boas obras. Não basta apenas professar com os lábios que Cristo é o Salvador. É preciso também reconhecê-lo como Salvador das nossas vidas, através de uma vida piedosa de obediência à palavra de Deus. É assim que se revela a fé viva e verdadeira que resulta na salvação. A salvação é pela fé e as obras vêm da fé. A fé é a causa e as obras são a sua consequência. Se não for assim, então tal fé não é verdadeira, pois a fé sem obras é morta. Como você avalia o equilíbrio entre a fé e obras na sua vida? Você tem praticado sua fé com obras e tem feito obras com fé? Isso é para você pensar. Quais oportunidades Deus tem lhe oferecido para praticar sua fé? Você tem respondido com as boas obras ou tem negligenciado? Como você pode ajudar outras pessoas a praticarem as obras com fé? Você tem sido usado por Deus para isso? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, a demonstrarmos a nossa fé em Ti, a demonstrarmos a nossa fé em que o Senhor mandou Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, nos garantindo vitória sobre a morte. Que a nossa confiança possa ser demonstrada e a nossa salvação, porque sabemos que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Senhor vem habitar no nosso coração através do Espírito Santo. E o Espírito Santo age na nossa vida nos transformando. E nós demonstramos essa transformação através da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa maneira de agir. Ó Senhor, ajuda-nos a servir ao Senhor com inteireza de coração, com integridade na nossa maneira de viver. Que deixemos de lado toda mentira e que vivamos de acordo com a Tua palavra, fazendo boas obras em gratidão por tudo que o Senhor nos tem dado.
Muito obrigada pelo seu grande amor que nos salvou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossos erros e pecados. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de demonstrar o amor que temos recebido do Senhor através das obras, ajudando outras pessoas que estão perto de nós e levando-as a conhecer o grande amor de Deus. É no nome precioso de Jesus que oramos, pedindo pelos enfermos que o Senhor os cure de acordo com a tua vontade. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Nós queremos agradecer por você estar conosco aí e queremos convidar você a participar conosco do nosso pequeno grupo e nossa programação online, às terças e sextas-feiras, às 19 horas e domingo, às 9h30 às 18 horas. E também a nossa programação presencial, a Rua do Senado, 308A, em frente à Mitsubishi. Às terças, hoje mesmo, temos o culto acontecendo, terças e quintas-feiras, às 19 horas, e domingo, às 9h30 e 18 horas. Estamos, então, à Rua do Senado, 308, aquele pedacinho que fica entre a Mendes Sá e a Rua Riachuelo. Você é nosso convidado especial. Deus a todos abençoe. Amém.